forte mesmo e doído. Há duas perguntas rápidas. Uma é que Salmo eu li no início, Salmo 81. E a segunda pergunta é como fica o julgamento espiritual dos povos que não conheceram Jesus e até mesmo das pessoas que fizeram parte desse movimento de morte do Hitler. Eu sempre acho interessante porque as perguntas vão sempre para aquela área que não tem a ver com a vida real, né? Tem a ver com o departamento de Deus, como fica o julgamento de não sei o quê. Então, com a palavra do Senhor, né? Salomão foi salvo ou não? Como com a palavra Deus. Porque eu não me meto nessa coisa dos julgamentos de quem, o quê. Eu tenho pavor, isso é um terreno blasfemo. Deus me livre. Agora, a gente já falou disso assim tantas vezes lá no site. Tem textos e textos meus sobre a ordem de Melquisedeque. Aqui mesmo no Papo de Graça a gente já gastou programas inteiros falando disso. Já vimos, por exemplo, Romanos 2 com certa exaustão, gentios que não têm lei, quando agem segundo a norma da lei instalada nos seus corações, defendendo-se ou acusando-se, eles servem de lei para si mesmos e tal. E Paulo conclui dizendo que haverá um grande susto no dia em que Deus abrir os segredos dos corações dos homens. Então, tudo que Jesus diz sobre esse dia é sobre surpresa. É sobre aqueles que a gente está esperando que estejam lá, não estarão. E aqueles que a gente não esperava que lá estivessem, lá estarão. Jesus está o tempo todo colocando essa dúvida, fazendo essa inversão de ordens. Gente do norte, do sul, do oriente, do ocidente, à mesa com Abraão, Isaac e Jacó, enquanto vós, os filhos do reino, do lado de fora. Então, em vez de se preocupar com os outros, é melhor se preocupar com a gente que se diz filho do reino, que é acerca de quem Jesus mais diz que se corre o risco de ficar do lado de fora. Aquele que está de pé, por causa dessa presunção do eu já estou livre disso, são os outros. Aí a gente vai ficando casca grossa, vai ficando fariseu, vai ficando cheio de juízo, começa a olhar para o evangelho como uma coisa para o mundo, não mais para a gente. Aí vira discípulo do cristianismo, né? E aí faz parte da calamidade, do fundamentalismo que joga uns no inferno, bota outros no céu, se torna transgressor no campo de centeio, no campo de trigo. Sai arrancando tudo que é joio que ele acha que encontrou antes da hora. E acaba arrancando trigo. Muita coisa. Então nessas áreas eu não me meto. Todas as minhas opiniões, se alguém dissesse assim, o Caio está julgando alguma coisa, estou dando uma opinião sobre uma circunstância histórica. Mas eu não passo dessa avaliação histórica para a transhistória, para nenhuma dimensão espiritual. Qualquer avaliação minha, por mais cáustica que alguém ouça, saiba de antemão, embora eu diga isso com muita repetição, mas saiba-se de antemão, tem a ver com a conjuntura da visibilidade histórica do que eu estou assistindo. Não tem absolutamente nada a ver com o destino espiritual dos agentes históricos que eu recrimine, ou que eu diga sobre eles incide a palavra da verdade, contra o que eles fazem. Isso é papel de quem tem consciência, dizer. Agora, passar daí é pecar contra a verdade, querer entrar no santo dos santos, das decisões eternas do Criador e do Senhor. Deus me livre e nos livre a todos nós. Caio, o que mais mexeu comigo de tudo que eu já vi sobre o Holocausto foi quando em Tampa eu fui no Museu do Holocausto e assim que você entra à direita tem uma sala grande com vagão. E é um vagão do tipo, aqui no Brasil é chamado de ACB, que é vagão de transporte de gado. Ele é furado. E eu entrei, peguei no sentido longitudinal do vagão e comecei a contornar, vendo o sistema de freio, se era igual aos nossos.
tudo igualzinho, tudo a mesma coisa. Fui contornando. Quando eu cheguei do outro lado, tinha um pedestal, e dentro de uma bolha de vidro havia um anel, uma aliançazinha de brilhante. E escrito que em 1976 eles desmontaram aquele vagão e entre as tábuas eles tinham achado aquela aliança, sabe? Eu fiquei imaginando a mulher no desespero de tentar esconder alguma coisa. Aquilo foi muito chocante para mim, aquilo me mexeu muito. O que mais te sacudiu, você que já foi em tantos museus, já viu tanto sobre isso, o que mais te mexeu dentro de você, Caio? Tem alguma coisa assim, das suas idas? Olha, tem assim as 3 primeiras vezes que eu entrei no Museu Yad Vashem, lá em Jerusalém, fora da cidade amuralhada, na Jerusalém Nova. Tem um museu que não para de crescer, né? Ah, é? A primeira vez que eu entrei nele, ele era ainda pequeno. Foi em 1977, portanto, há quase 33 anos atrás, 32 anos atrás. E de lá para cá ele foi ficando um museu enorme, porque o material ali recolhido é material documental do Holocausto. Então são milhares e milhares e milhares de fotografias. O museu é lindo, é aquele bom gosto judaico, sóbrio, elegante, apenas necessário. E a tecnologia está toda embutida de uma maneira maravilhosa dentro dele, sem ser aquela coisa agressiva. Ostensiva, né? Não, está a serviço. Mas você entra hoje em dia em centenas de salas e assiste os vídeos que você quiser, com as traduções que você queira. Vídeos os mais grotescos possíveis. E também você vai andando e ouvindo as histórias bem humanas, bem viscerais, de gente que se envolveu até a morte, que deu a vida para salvar judeus, especialmente os que não eram judeus. E há um respeito imenso pela quantidade enorme de pessoas não judias que se mobilizaram para aquela salvação de judeus, não é? E na entrada do museu você tem o que se chama lá de a Vereda dos Justos, que é uma vereda enorme, uma alameda de oliveiras. E cada pessoinha que ainda estava viva depois da construção do Museu Yad Vashem, e que eles tinham registro de terem se envolvido com salvação de judeus, cada uma delas foi convidada para ir lá plantar uma oliveira. De modo que você vai andando, você vai vendo aquelas centenas e milhares de oliveiras, todas com nomezinho de pessoas que se envolveram, até o nome, por exemplo, da Corrie ten Boom, do Refúgio Secreto. Você vai passando lá, tem aqueles nomes. E aí você vai vendo as histórias, alguns são famosos, como Schindler, Corrie ten Boom e outros assim. Mas e os anônimos, que pagaram com a vida, que não tiveram nem assim cultos históricos nenhum pelo que fizeram, mas você vai descobrindo as historinhas e vendo os compromissos humanos, viscerais, que as pessoas tinham independentemente de qualquer coisa. De modo que aí no Holocausto, a brutalidade inominável, diabólica, satânica, infernal, para a qual faltam adjetivos descritivos, praticadas pelo Hitler e pelos seus demônios e associados perversos, e por uma população inteira que adoeceu espiritualmente pela proposta que ganhou uma força mais do que ideológica, foi um elemento de emulação espiritual dentro do processo inteiro. Mais do que isso, que já era uma coisa vista e absorvida e internalizada, o que mais me comoveu foram os esforços de salvamento. Foram as pessoas que se negaram a passar indiferente. E os samaritanos da história.
Em geral, pessoas sem nenhum compromisso religioso, ou nenhuma crença animá-las, nada. Era fé na dimensão humana, que é o que Jesus diz em Mateus 25, que é o critério prevalente e final, né? Eu tive fome e me deste de comer, eu tive sede e me deste de beber. E o cara que fez isso tudo, quando ouve Jesus dizer, olha, entra, porque você foi meu amigo e você me socorreu, ele vai dizer, mas quando, Senhor? Significando dizer que aquelas foram todas ações que não visaram Deus, não visaram galardão, não visaram juízo final, foram ações sem escatologia, foram ações do dia chamado hoje, ações sem remuneração, ações sem dizer, olha, Deus vê como meu coração é solidário. Porque quando o indivíduo vai para essas ações que fica ajudando o pobre, o carente, o desgraçado, o infeliz, o oprimido, o necessitado, e dizendo, vê, ó Deus, como as minhas mãos me estendem, isso já acabou com tudo. Se não houver aquela simplicidade do amor que não se jacta de ser amor para o outro, está tudo perdido. Então Jesus diz lá que as pessoas que vão levar esse grande susto são essas da ordem de Melquisedeque que se importaram, sem ser por causa de nenhum ânimo religioso, nenhuma dívida com os céus, nenhum dever moral para com o amor, mas por causa de consciência, por causa de quem elas eram. Deus quer encontrar gente que seja de Deus não por causa de Deus, seja de Deus por causa do bem. Esses são os que ele ama, os que ele procura para seus adoradores. São esses caras que já são assim. E independentemente de onde estejam, eles são assim. Ninguém tem que dizer a eles que essa é a vontade de Deus. Eles sabem que essa é a vontade da vida. Eles sabem que essa é a vontade da vida porque era essa vontade que eles teriam, que desejariam que fosse exercida em favor deles. Nas mesmas circunstâncias, aonde quer que esse dogma da consciência essencial esteja presente, que é o dogma do Evangelho, aquilo que quereis que os homens vos façam, fazer isso vós, primeiro a eles, aonde quer que isso esteja estabelecido, aí Deus está presente. Aí as catedrais invisíveis estão erguidas, aí os sacerdotes anônimos estão em ação, aí os adoradores que não estão adorando do ponto de vista de uma consciência litúrgica, estão adorando pela consciência humana dos gestos litúrgicos que a vida deles oferece o dia inteiro em atos de amor e de misericórdia. Isso aí foi o que mais me impressionou sempre, porque a vontade e a coragem de fazer o mal, diferentemente de alguns historiadores, não me espanta, porque se eu me espantar com a vontade humana de triturar o outro ser humano, eu não terei sido minimamente impactado pela própria história humana. Porque a história humana é a história da trituração, do esmagamento, da expoliação do uso, do abuso. Não só nas macro dimensões, mas nas micro. Dentro de casa, o que as mulheres sofreram nesses 12 mil anos de civilização humana registrada não é brincadeira, não. Com os maridos. Os maridos, as brutalidades, o que se sofreu, sem ser em tempo de guerra, pelo sistema. As escravaturas, os escravagismos que graçaram e graçam ainda entre nós hoje com outras caras, mas durante séculos, como movimento autenticado, como direito adquirido, como status de civilidade das elites, como sinal de status quo, até escravo. O escravo não existia, era um robô de carne. Assim, um robô eletrônico é mais bem tratado do que um escravo era. E aquilo, o escravagismo, sempre me chocou. Eu me imaginava como é que é nascer sem nenhuma autodeterminação.
como é nascer e existir para servir alguém que te trata como um objeto, como um pedaço de alguma coisa, que tem funcionalidade mecânica para o dia a dia dele, mas não tem existência, não tinha nem alma. O cara não podia nem alma. pensar para poder ter um pouco de paz. Não tinha pensamento, não tinha alma, não tinha direito a nada. Não é? O índio. Os índios foram encontrados pelos cristãos e os cristãos declararam que eles não tinham alma. Que era para servirem melhor, morrerem sem que o cristão ficasse com muita culpa. Não tinha alma, assim como mulher. O Santo Agostinho chegou a dizer que tinha uma grande suspeição de que a mulher tivesse uma alma assim, parecida com a do homem, mas seria de qualquer modo inferior. Agostinho. Mas imagina, meu irmão, a mulher não tinha alma. A mulher tinha pepeca e ventre. E isso sempre me chocou, essa impossibilidade do ser humano ser reconhecido como humano por um outro humano só por causa de poder. E no documentário especificamente, eu achei interessante quando o historiador lá disse que a coisa que mais o comoveu foi aquele cachorrinho passando ali. Aí ele ficou imaginando quem teria levado o cachorrinho e tal. Eu falei, meu Deus, desculpa, com todo o romance pelo cachorrinho, essa moçada inteira morrendo aí, essa foi uma preocupação que nem me passou pela cabeça, foi com o cachorrinho. Naquela cena do cachorrinho, tem uma coisa muito forte, que a turma que está daqui faz lá assim. Embaixo, faz assim para ver o que está acontecendo. Ai, que coisa. Então, são esses romances modernos com cachorrinho, né? O cachorrinho conta a história da família mais do que a família conta a sua própria história. Aí o cara já fica pensando na família, cheio de família morrendo ali. Enquanto ele está vendo o cachorrinho, tem gente enfileirada para receber chumbo. Mas ele desvia o olhar de lá e fica fazendo a viagem de quem trouxe o cachorrinho. Esse tipo de romance pós-moderno com os souvenirs da afeição civilizada, entre elas o cão, é que me espanta. Numa hora de execução, sinceramente, olha, quem não foi executado ali foi o cachorrinho. O cachorrinho deu o seu jeito. E não ficou nem deprimido. Não, o alemão pode ter levado para casa e ainda fê-lo cruzar com a sua cachorrinha, a sua cadelinha. Mas no documentário, acho que o ponto mais forte é a sobrevivência desse menino que vira esse senhorzinho falante, doído, né? E dentre as coisas que diz, não só a descrição de ter ficado ali, né? Imagina o cenário, a situação, com seu pai, não é? Carregando o seu irmãozinho entre as pernas, o garotinho agarrado e ele com você ao lado, de medo. Todo mundo nu, a vizinhança inteira pelada e os que não estavam sendo executados assistindo com dor. É uma coisa incompreensível, como ele disse. Os que estavam assistindo seus professores, médicos, farmacêuticos, comerciantes, padeiros sendo executados. Uma loucura. E esse pai ainda dá esse toque de anjo assim para jogar o filho. Para ver se ele sobrevive. E cair por cima dele, e cai. E o garoto diz, olha, eu não sei o tempo que passou ele dentro. Essa suspensão do tempo. E ele já sai, trauma, né? Sai no Twilight Zone, ali entre o dia e a noite. No fusco. E que ele não sabe nem descrever, o inglês dele não é muito bom, né? Ele fala between dark and light. Aí, e depois sai dali, vai andando. Outra coisa que me chocou foi quando eu vi aquele Abraãozinho. Porque a declaração dele é aquela que se faz acerca de Abraão, tanto em Gênesis, quanto em Romanos, quanto em Hebreus. Lá em Gênesis e nas outras repetições se diz, né, que Abraão saiu da Mesopotâmia sem saber para onde ia. E ele diz que saiu da cova e saiu andando a esmo sem saber para onde ia. Ele disse, I just kept going. Indo. Ele virou hebreu ali. Literalmente, né? Cruzou a fronteira da morte.
e continuou andando e não parou. Que vale da sombra da morte. Se transformou de judeu em hebreu, o garotinho, e continua hebreu até hoje, que está vivo, com dor, mas com esperança contando a história. Aí chegam 3 indivíduos, aí ele diz, 2 deles eram bons, um não era. Aí diz, 2 apenas reconheceram a presença dele, mas um que estava no meio, grandão, com uma cruz enorme, com Jesus pendurado, vai questão de colocar chega e diz, you Jew, go back para o teu lugar comum, para a vala, vai para lá, porque lá na vala que é o teu lugar, judeu, vai para lá. Com um judeu pendurado na cruz, ele chamando de meu Senhor. Então, cai nas mesmas histórias que a gente já conversou aqui, dos cristãos, do cristianismo, que não tem a menor ideia de como é que o mundo enxerga o cristianismo. Não tem. Os caras ficam aqui dentro das igrejinhas, cantando, com essa inflação do nome de Jesus, que é uma coisa já insuportável, né? É tanto Jesus, tanto Jesus, tanto Jesus sem Jesus, que as pessoas vão ficando cínicas. Que nem ícone é mais, né? Não, tu estava vendo ali, antes de ir para o caminho, a gente saiu de casa correndo, bateu uma fome, já eram 7 da noite, a reunião já tinha começado. Aí eu liguei para o Chico dizendo, olha, dá para avisar lá que eu vou atrasar só um pouquinho, que a Adriana e eu estamos com muita fome. Aí a gente parou ali num Domino's desse da vida para comer uma pizza, já perto do La Salle, e acho que era a TV Record que estava ligada, e tinha um repórter fazendo uma matéria sobre a Terra Santa. Aí, naquele estilo bem Record mesmo, né? Ali perto de vocês. Onde vocês estavam indo? Não, uma matéria lá em Israel. Tá. E aí ele dizendo, estamos agora aqui à procura dos traços de Jesus na Terra Santa. Aí vai, por aqui só tem carros hoje, não tem traços de Jesus, mas não dá... Aquele carinha não sabe quem é Jesus, não sabe nem falar de Jesus. Até quando ele fala de Jesus, parece que ele está falando de um poste. É esse tipo de inflação de Jesus que a gente vê não só no jornalismo, nos documentários. Ontem a Discovery fez mais uma série, Quem é Jesus? Sua infância, sua missão, seus últimos dias. Eu gravei, ainda nem vi. Eu não me aborreço mais. Teve um tempo no passado que eu vi esses documentários e eu ficava aborrecido. Eu evitava ver coisas sobre Jesus porque os caras só dão tiro para fora, é um negócio horroroso. Mas hoje em dia eu já estou assim, casca grossa demais, né? Hoje eu vou vê-los. Mas eu sei que isso é bobagem. Isso é bobagem, é inflação no nome de Jesus. E agora, com essa nova época pós-moderna, os elementos natalinos, quando chega essa hora de Natal, observe nos canais mais livres que tipo de programação natalina que eles põem. São sempre essas sobre o Jesus que diziam ser, mas não é bem assim. É sobre uma releitura de Jesus. Bem maquiavélico, bem para os nossos dias, essa agora do Discovery já você vai descobrir como ele se tornou um herói. Então, Jesus está a caminho de se tornar um grande. Um herói. Um herói que mexeu com a civilização e por aí. Mas isso tudo é culpa dos cristãos. Os cristãos tinham mais a que dizer, oba, Jesus entrou na lista dos 10 mais. Porque não são os cristãos que ficam chateados quando se elege os homens mais influentes do mundo e Jesus não figura na lista? Sim. Eu sempre achei ótimo, porque Jesus não deve figurar nessas listas, ele tem que reinar acima disso. Ponham quem vocês queiram lá, ponham Buda para capitanear a lista, Jesus não. Aí os cristãos, meu Deus, e onde está Jesus? Nada foi mais influente que Jesus. Vai chegar uma hora em que vocês vão ver Jesus nessa listinha. Aí vai ficar do tamanho dessa listinha. Vai ficar do tamanho do que vocês quiseram fazer na vida, que é controlar o mundo. O cristianismo virou uma potestade política, só isso. Então, o que me choca, Tony, é quando eu vejo a bondade deixar de ser passiva, passar a ser valente, corajosa e ativa. Geralmente, a bondade humana é muito passiva. Ela serve só para sentir a dor sem fazer nada. Ela serve para chorar na janela.
Carpideiros. Serve para assistir o sepultamento na vala comum. Serve para nunca mais esquecer, para ficar traumatizado Pro resto da vida. pro resto da vida. Mas não serve quase nunca. Para cada 100 bondosos você vê um bom. Por isso é que eu já tenho repetido que se alguém quiser me ofender, me chame de bonzinho. Ou de qualquer outra coisa bondoso. Eu não sou bonzinho. Bonzinho é bicha. Sente a dor da calamidade e fica sofrendo lá de cá. Eu quero ser bom. Meu pai me ensinou a ser bom. O evangelho me ensina a ser bom. Bom é macho. Bom sente e bota a cara. Bom corre o risco. Bom está lidando é consigo mesmo, mais do que com a dor do outro. Aquilo tem a ver com ele, é insuportável para ele. Não é porque é insuportável para o outro. Ele é que não aguenta ser plateia Da desgraça. na encenação da morte. Então, quando eu vejo bondade mesmo em ação, aí eu me assusto pela raridade do gesto dela. O mundo é como o mundo é porque ele está cheio de gente boazinha. Os bonzinhos são a desgraça da terra. É como eu falei sexta-feira, você vai numa favela no Rio, tem 30 mil sendo dominados por 300. Porque os 29.900 e alguma coisa que estão lá, 29.700 que estão lá, são bonzinhos, muito bonzinhos. São tão bonzinhos que não veem nada, não sabem de nada, não ouvem nada, não falam nada, e a coisa só vai aumentando. São tão bonzinhos que são sequestráveis, que ficam reféns, que se entregam em silêncio, que prometem e fazem juras de ficarem calados para sempre. Isso vai destruindo a terra. É por isso que o peso do julgamento final, para quem perguntou aqui no início sobre julgamento, querendo saber quem é quem, eu me nego, eu só não me nego a dizer o que é o que. Quem é quem, jamais. O que é o que? No julgamento final, Jesus diz que a grande ênfase recai sobre os bonzinhos. Sobre esse pessoal que diz, olha, eu nunca fiz maldade. Em teu nome. Eu nunca te vi passando fome. Se eu tivesse visto o Senhor passando fome, pelo amor de Deus, Jesus, eu teria feito alguma coisa. Eu sou daqueles. Se eu morasse em Jerusalém, quando o Senhor estava carregando aquela cruz, ou eu iria lutar contra, ou eu iria me oferecer para ser o Simão Cirineu, para carregar para o Senhor. Mas não era o Senhor. Era um pessoal que eu nem conhecia. Isso aí é o bonzinho que faz. Bonzinho religioso. Ele só identifica o bem associado ao ícone Jesus. Então, o bem que não se associa ao ícone Jesus, às terminologias cristãs, às simbologias da cultura cristã, ele não enxerga como bem a ser feito. Por isso, missão é entrar em alguma organização e pregar em algum lugar. Serviço a Deus é o que o cara faz dentro do ambiente chamado de igreja. Serviço ao próximo é o que ele consegue fazer quando ele vira diácono para ir atender a necessidade de alguém, mas que será computada no livro da vida da igreja. Isso aí é que é o bem do mal, é o mal do bem. Agora, o que Jesus chama bem é aquela bondade que não pede licença, que não tem dono, que não tem patrão, que não tem chefe. Aquela bondade que não tem Deus, não precisa nem de Deus. É aquela bondade que não tem teologia. É aquela bondade que não precisa dizer assim, vê bem, Senhor, o risco que correrei agora pelos teus filhos. É aquela bondade que é puro reflexo e essência do ser, que diz basta para a maldade e diz sim para a ação pertinente. E que não é apenas reativa em relação à maldade, é propositiva em relação a qualquer carência e necessidade que perceba. Isso é que é ser bom.
Aí existe coragem, fé, valentia, varonilidade espiritual, macheza espiritual, e que bota a cara na reta, que não se esconde do seu semelhante. Agora, essas outras sensaçõezinhas, esses choros de janela, essas emoções de lista de Schindler, os caras vão assistir o filme para chorar e sair na rua e não viver, não fazer nada, né? Não tem uma lista de Schindler na casa dele, nem na vizinhança dele, nem na vida dele, não tem nada. Então ele paga o Spielberg para dar uma emoção humana a ele, para ele se sentir humanizado durante 2 horas ou 3 num cinema. Ver um documentáriozinho desse para sentir, ainda estou vivo, que coisa horrorosa. Mas ele passa em cima disso todo dia, toda hora, ele atropela essas circunstâncias. Você viu o Fantástico? Não faz nada. Vi um pedacinho dele. Uma senhora, Caio, de mais de 70 anos, católica, talvez, com quase certeza, descobriram que ela, todo o dinheirinho que sobra da aposentadoria dela, todo o dinheiro, tudo, ela faz compra e leva, não sei para que comunidade, e há muitos anos só fazendo isso a vida toda. E ela conta que uma pessoa do Nordeste, um cego, precisava ter uma casinha, ela foi lá, ajudou a construir a casinha, e o cego entrava de 4, botando a mão, minha casinha, meu chão. Tudo que ela tem gastando fazendo isso, fantástico, descobriu. Você falando isso, eu lembrei ontem da reportagem. Aí eu falei para Rosane, olha bem, não precisa ganhar na Mega para ajudar, não. Não, que é isso. Olha, os ricos são os que não ajudam. Ou quando ajudam, são os que menos ajudam. A generosidade do rico, ela vai ficando proporcional à avareza dele. Então ele mantém a generosidade do numerário relativo para quem está recebendo, que é um duro na Pindaíba, recebeu R$1.000 de um rico, ou 2.000, disse, pô, que diferença que fez para mim. Mas ele tirou R$1.000 ou R$2.000 de 250 naquele mês, de 300 mil, que ele vai gastar com um bagulho. Mas ele paga um pedágio de consciência, ele compra um bode, um touro, imola e te dá. Aí faz aquela expiação para poder viver a existência supérflua dele. As pessoas, como Jesus disse, mais generosas são as que não têm. São as que dão tudo que tem, em geral. Como a viúva, a pobre lá do gasofilácio do templo, que Jesus disse, está aqui ela quem deu mais. Agora, para não irmos longe, vou contar uma historinha só de uma senhora chamada Dona Araci, que morava em Niterói até 10, 12 anos atrás, quando ela veio a falecer, talvez um pouquinho mais. Mas durante 30 anos essa senhora, que era casada e teve filhos, criou filhos, com muita dificuldade. O mais novo deles, inclusive, se vinculou a mim de um modo muito terno, porque tinha o nome do meu filho, Lucas, e o garoto foi uma vítima do amor da mãe, daquele amor que se entregou como pôde pela vida, mas que deixou de ter algumas medidas que Paulo diz que a gente tem que ter, né? Porque quando a gente se casa, a gente está dividido. E é um mandamento que a gente fique dividido uma vez que a gente case. A gente tem que servir ao Senhor e tem que servir ao cônjuge. Não dá para servir só mais aquilo que seja pulsão do bem maior do Evangelho, porque você tem que se relativizar no cotidiano de um monte de limitações. E é assim que é. Quem não quer ter essa limitação não case, Paulo diz. É simples assim. Mas se casar, vai ter que servir a Deus na relatividade da vida conjugal, que vai te dar liberdade para dedicação exclusiva ao Evangelho na relatividade do tempo conjugal. Mas você vai estar relativizado por um monte de outras coisas o tempo todo. Sim, e é assim que é. Esse cuidado, por alguma razão, ela não teve. E às vezes a gente tendo
ele nem sempre se viabiliza como bem total para nós, porque cada um também é cada um, os nossos filhos também fazem as suas próprias escolhas, independentemente do cuidado que você tenha tido com essa sorte de coisas. Mas o Lucas, o filho dela, veio a se unir a mim depois por uma razão que eu vou posteriormente narrar. O fato é que eu conheci essa senhora como alguém que já estava há aproximadamente 18 a 20 anos, tendo dentro de casa, dentro de uma favela, num buracão em Niterói, aproximadamente de 80 a 120 mendigos morando na casa dela há 18 a 20 anos. Na casa dela? Na casa dela, sustentada com o dinheiro dela, do marido dela, do esforço dela e de quem tivesse piedade e ajudasse. Aí quando eu fiquei sabendo, eu fui lá, né? Lá na Vinde, para se criar uma casa para abrigar 120 mendigos, pelo amor de Deus, a gente já reuniu os especialistas, conversar sobre a psicologia dessa relação, ver qual era a sociologia dessa hospedagem, ver como é que a gente iria de fato lidar com esse contingente, todas aquelas coisas, se iria alugar ou comprar uma casa, teria que locar uma verba, teria que haver lá não sei quantas psicólogas ou psicólogos, assistentes sociais, cozinha industrial, não sei o que, bababá, para 120. Aí eu fui lá na casa dela. Era a casa dela. E em tudo que é lugar, meu amigo, triliche, quadriliche, sei lá o que, eram uns arranha-céus de biliche, multiliche, bando de homem um em cima do outro. E esse filho dela, o Lucas, puxava um colchãozinho de debaixo da cama do multiliche, do mendigo mais baixo, dormia no colchãozinho, era um garoto de 17 anos, e uns olhos amarelados, assim castanho, amarelado, parecia um gato. E eu me apiedei do menino demais, fiquei imaginando a mim mesmo naquela situação. E aí a Vinde adotou a casa dali para frente, né? Nós fomos e chamamos a dona Araci, dali em diante. Quem lembra do Paripense no iníciozinho da década de 90, vê que nós levantamos bastante dinheiro para ajudar a dona Araci. E todo mês nós designávamos uma verba que deu a ela tranquilidade total para só cuidar das pessoas, não precisar mais se preocupar com a comida e com o sustento dela e dos outros, né? E também dinheirinho para ela ampliar, para fazer umas coberturas lá, para ver se tirava a sufocação de dentro da casa. Isso dentro da favela, cara? Dentro da favela, 120, meu irmão. Quando tinha pouco eram 80. Mas aqueles que ninguém quer. Aqueles que ninguém quer, aqueles fétidos, aqueles que te dão um sorriso e você só encara aquelas gengivas podres mesmo. Aqueles casca grossa mesmo, de cascão, cascudos. Literalmente falando. E a mulher lá dava banho, limpava, aquela senhora ofegante, trabalhando e tal. E nem reconhecimento de ninguém, nem ela estava aí para coisa nenhuma. Quando eu cheguei lá dizendo a gente vai ajudar a senhora, ela não sabia o que fazer de gratidão, porque ela ia ter alívio para cuidar só dos mendigos, não precisava ainda cuidar de tudo mais. Aí esse garoto dela, eu notei que o menino não estava legal, que o garoto devia estar cheirando pó. Senti o excitamento dele, né? Aí, você rodado, macaco velho, né? Fica mais fácil, às vezes, discernir essas coisas do que a mãezinha dele ali naquela confusão todo dia. Aí eu peguei, chamei ela e falei, olha, eu estou preocupado com seu filho, o Lucas, você não quer que ele venha trabalhar comigo? Arranjo um emprego para ele. Aí ele foi para lá, para Vinde, nós demos a ele um emprego, ele trabalhou lá 1 ano e pouco ou 2. O povo gostava muito dele, era um bom rapaz. Mas de vez em quando eu sentia que ele tinha uma recaída, né? Aí eu chamava ele, batia um papo, e ele dizia, não pastor, pode deixar, eu vou. Eu digo, filho, você não precisa disso.
Não se envolva com essas pessoas, isso aí mata mesmo. Não só pote mata, mas aonde você vai buscar isso, você está lidando com a morte. É um pessoal que mata mesmo. Aí ele ainda trabalhava para nós. No dia que ela chegou lá, aos prantos, para me dizer que tinha encontrado o corpo dele, do filhinho. Rapaz, eu senti uma dor antes da morte do meu filho Lucas, uns 10 anos. Mas era como se o Lucas, meu filho, tivesse morrido ali. Eu senti uma dor, uma dor, uma dor. Eu falei, meu Deus, e se alguém estivesse chegando aqui para me dizer que era o Lucas? Como é que eu ia estar me sentindo? Eu mal sabia que um dia eu ia receber a mesma notícia, né? Não pelas mesmas razões de morte, mas com o mesmo fato inexorável, né? Da morte. E súbita e de uma pessoa tão jovem, de um filho teu. Então eu me identifiquei com ela de novo fortemente. Há uns 5 anos depois ela veio a falecer de uma dessas subtezas cardíacas, né? Morte súbita. E morreu. E foi já depois de eu ter parado as coisas todas da Vinde, da Fábrica de Esperança. Então eu já não tinha mais meios de tentar fazer aquilo prosseguir sem ela. Em outras circunstâncias, talvez a gente tivesse tentado fazer com que o processo não parasse lá, colocando outras pessoas para ajudar e tal. Mas são os simples desta vida, e os anônimos, e os que não são, aqueles que Deus escolheu para envergonhar as coisas que supostamente são. O documentário concluiu falando das elites, de como as elites sempre estiveram organizadas nessa perspectiva, e quando é interesse das elites, as elites fecham os olhos para qualquer coisa. Nós estamos vivendo num momento, de novo, de cegueira autoimposta pelas elites a elas mesmas, de um lado, e de outro lado, determinações que já não são mais nem tão escondidas. A elite mundial, de fato, está convencida de que a Terra precisava reduzir a sua população para um número, uma cifra entre 1 bilhão e no máximo 2 bilhões de habitantes. Espera aí, isso aí na época da Segunda Guerra Mundial? E agora, hoje? Agora. Hoje. Seria bom para a Terra reduzir em 2 milhões de pessoas? Não, ficar reduzido apenas a um contingente humano de 1 bi a 2 bi. Então matar as 4 bi. Deixar morrer, qualquer coisa. Tem... Aí o cara assiste ali e diz, só tem paranoico aí nesse papo de graça, o Caio ficou paranoico, tá tomado por teorias da conspiração. Eu infelizmente gostaria de estar de todo o coração, mas eu vejo conspiração dentro da casa das pessoas, vejo conspiração na vizinhança, vejo conspiração na família extensiva. Você não conhece nenhuma conspiração na sua família extensiva? Nunca viu nenhuma? É bom nem falar, né? É bom nem falar. Se tem gente ali que está sofrendo conspiração da mulher, vai me escrever daqui a pouco falando de uma conspiração. Não, vai fazer uma pergunta daqui a pouco. Enfim, conspirações em todos os âmbitos, conspirações no sindicato, conspiração na diretoria da escola. Marido conspirando com a mãe contra a mulher. Eu estou atendendo a pessoa assim, conspirando com a Só tem conspiração. Aí os caras acham que no governo não tem? É lá que tem mesmo. Lá eles vivem de conspiração. O exercício político é um exercício conspiratório. Tanto mais quanto a política se torne como se tornou. O que a gente viu agora nesse Natal dos panetones no Distrito Federal? Vergonha. Né? Vergonha. Distrito peidoral até agora. Porque não fizeram nada. Então, o distrito ainda está realmente um setor de puns. E conseguiram liberar mais 1 bilhão para a turma que roubou. Para pagar a conta aí da moçada, né? Tem que dar uma remunerada no diabo antes do final do ano. Né? E senão fica pior. Mas conspiração para todo lado, conspiração no Senado, no Congresso, conspiração. O Lula agora está conversando com alguém.
Se ele não estiver conspirando nesse minuto, daqui a 5 ele vai estar. É impossível presidir a República do Brasil com implicações mundiais e internacionais sem conspirar de 5 em 5 minutos. Sem dizer, olha, faz aparecer isso, mas o jogo é esse. Sem dizer, olha, mostra isso, mas a direção é aquela. Oferece isso, mas agarra isso. De modo que a gente está sempre assistindo o que não é. É mesmo, cara. A gente está sempre assistindo o que não é. Por a gente exemplo, tem que aprender a ler nas entrelinhas daquilo que a gente vê. Essa história aí dos panetones do Arruda, existiu tudo isso. Claro, isso e muito mais. O panetone é brincadeira. O que filmaram é a brincadeira. É a pontinha de um iceberg afundado em quilômetros de corrupção para baixo. É a brincadeira. Agora, o que a gente não está vendo é por que essa brincadeira apareceu agora. Só agora, sempre. É porque a Polícia Federal está muito empenhada. Olha, se a Polícia Federal se empenhar de verdade, ela vai achar um caso desse por dia em todas as casas legislativas do Brasil. Todas. Sem exceção das mais pobres às mais sofisticadas. Está aí para todo lado. Se o agente federal almoça e janta ouvindo essas histórias. O que nem sempre existe é a determinação do superior que diga, olha, a prioridade, a bola da vez investigativa agora é esta. Às vezes levam 10 anos todo mundo sabendo como as coisas são. Não acontece nada. Não é conveniente ainda. Tem sempre alguém, como diz Eclesiastes, acima, determinando de você. De modo que até aquilo que a gente diz assim, a sociedade democrática se organizou, está descobrindo as coisas. A gente não tem a menor ideia. Está descobrindo o que deram para a sociedade democrática descobrir na hora em que queiram que a sociedade democrática descubra qualquer coisa. Para esconder o grosso. Ou para desviar a atenção, ou para ferrar mesmo com um cara que já não é mais interessante, ou para queimar esse arquivo, esse potencial político malévolo, apenas para fazer um replacement com um outro mais submisso, que contrate os compromissos e honre, como disse um amigo meu aqui da cidade, isso está acontecendo é porque vendeu a alma para o diabo e na hora da entrega não quis entregar, não quis entregar só um pedaço, prometeu a alma toda e quis dar fimose, aí não dá, né? O bicho quer comer tudo. E pior é as conspirações dentro da igreja, né, cara? Todo lado, então... Conspiração, mesmo. Essa cúpula agora de Copenhague. É uma palhaçada, um presépio. Em todos os níveis, né? Até o brasileiro. O Brasil aí com fome para todo lado, querendo virar a quinta economia do mundo, ainda é o 74º ou 5º em distribuição de renda. Quer dizer, é uma galhofada essa riqueza brasileira, é uma... brincadeira, um assunto. Como um país pode ser rico com um povo pobre? Se oferecendo para pagar a conta do meio ambiente dos países pobres. O que é isso, senão um populismo global? É o populismo global. Se o cara não resolveu os problemas, nós ainda somos o 74º, passando fome aqui dentro, com distribuição de renda, miséria para todo lado. As nossas indústrias são uma calamidade de emissão. Os nossos ônibus são uma porcaria de emissão. Tudo é uma porcaria. A Amazônia sendo destruída. 5 fiscais para cobrir um estado como o do Rio de Janeiro. Tem quantos rios de janeiro dentro da Amazônia? Cabe a Europa inteira. Ser um fiscal para uma área, meu irmão, que só anjo fiscalizaria aquela área que dão para o fiscal fiscalizar. Agora chega o cara e diz, não, pode deixar que a conta do meio ambiente dos países pobres o Brasil assume. Isso aí é populismo, está custando caro essa campanha da Dilma Rousseff. E não tá, eu pensei nisso hoje, cara. Custando muito caro a campanha do Lula para secretário-geral da ONU, enquanto ele espera a Rousseff ganhar e ele poder voltar para ter mais 8 anos de Hugo Xavianismo elaborado, muito mais inteligente, muito mais articulado, muito mais sensato na condução
do narcisismo de domínio, mas são contas muito caras e propostas de um populismo hipócrita, feio. Mas as elites conspiram. E a gente está o tempo todo assistindo essas conspirações. E vamos vê-las em quantidade muito maior. Porque os grupos dominantes do planeta vão se unir independentemente de nacionalidade, de etnias. O grande pai da Terra é o dinheiro. Ele é que é o pai de todos esses caras. Então, em nome do papai Mamon, o mundo vai encontrar, o mundo diabólico vai encontrar as suas próprias soluções. E não importando as consequências nem as implicações. Mas, enquanto isso, quem quiser pensar que eu estou tomado por teorias conspiratórias, pense. Não é? Quem viver para ver, verá. E quem não viver, saberá de qualquer modo. Porque para onde eu estou indo, eu saberei de tudo, estando aqui ou não. Mas, enquanto isso, eu acho que é no mínimo razoável que quem tem a história humana como corroboração que nós temos, tivéssemos um pouco mais de atenção. A gente está vindo de um século passado que há 60 anos realizou isso aí, que a gente acabou de ver aqui, nesse documentário. Foi exemplo. Ontem. Tem gente viva ainda. Tem gente viva contando a história. Exemplo, o mais grotesco que nós já tivemos. Pelos contornos nacionais, de ideologismo nacional, mundial, que o nazismo carregava. Mas e os outros todos? O Ruandas para todo lado, o que está acontecendo agora em grupos menores. Agora, indubitavelmente, os judeus carregam uma marca espiritual que numa hora como essa fica inequívoca, que o mal reconhece, como uma marca que o diferencia como povo. Se eu fosse começar a conversar agora sobre o que originalmente eu tinha pensado em falar a propósito desse documentário, que era sobre essa marca diferenciadora dos judeus em relação aos demais povos da Terra, nós não iríamos parar mais. Talvez a gente deixe para amanhã. Mas o que eu quero é concluir pedindo para a gente pensar no absurdo de ver humanos destruindo humanos do modo como nós vimos, dessa maneira como nenhum bicho da criação, por mais louco que tenha ficado, nem cachorro doido faz. Com a sua própria espécie. Nem uma matilha de cães malucos faz isso, raivosos, com raiva mesmo. Os humanos se endiabram e não conseguem ver como a gente vira demônio, diabo na Terra. Diabo. Demônio. E o cara chega e diz que não acredita no diabo. Olha pro homem. Olha no espelho. Pelo amor de Deus, encara as obras humanas e veja se não são obras de filhos do diabo, essas obras praticadas. Como Jesus disse. Se Abraão fosse vosso pai, vós praticarias as obras de Abraão. E as obras de Abraão não foram assim. O vosso pai é o diabo, porque vocês são homicidas, as obras de vocês são como as dele. Então de quem vocês são filhos? De quem vocês se fazem filhos todo dia? Filhos do diabo, filhos da mentira, filhos do ódio, filhos do homicídio. E essa palavra... Filhos da fantasia, filhos do engano, filhos da hipocrisia, filhos do diabo. E essa palavra serve muito para se dizer: se vós fosseis filhos de Jesus Cristo, vós farias as mesmas coisas que ele fez. Eu queria pedir, Tiago, você está me ouvindo aí? E eu tinha dito que ia querer que você soltasse o documentário fora do ar. Mas ainda que fique ruim depois para o Edivaldo diminuir, vai ficar com a qualidade um pouquinho menor na hora de baixar no on demand, mas solta dentro o documentário, porque senão não vai fazer sentido em relação ao que a gente está falando aqui, até para o pessoal que for ver às 3 e às 9. Porque nós vimos um documentário que mostra o que os homens são capazes de fazer com os homens. Sim. Agora nós vamos ver um outro que mostra como todos os homens, querendo ou não querendo, pela genealogia da ciência e com a corroboração da genealogia bíblica que diz que de um só
Ele fez toda a raça humana. Ah, é. Um documentário que mostra a nossa convergência genética, não importando as diferenças, as dessemelhanças físicas, a nossa identidade e a nossa familiaridade e a nossa capacidade de hoje identificarmos a nossa genealogia genética. O que destrói com esse arcabouço anglo-saxão, ou de qualquer elevação de cultura superior, ou de sionismos, ou de culto árabe a si mesmo, ou de qualquer que seja a idolatria russa pelos russos, ou dos americanos pelos americanos, ou de qualquer um por qualquer coisa. Porque tu és pó, E para o ao pó tornarás, é do pó que tu vens, e veja quem era teu pai, quem era tua mãe. Se você não quiser pensar que eles podem ter sido algum primata em algum lugar, mas com certeza fique sabendo, são africanos. Assista agora, e eu não volto mais hoje. Ao final do documentário você só vai ver a cortininha do Papo de Graça. Mas a gente volta amanhã, e quarta-feira. Quarta-feira será nosso último Papo de Graça deste ano de 2010. Com vocês agora, essa genealogia científica da história humana, feita pela genética mais moderna. E um beijo a todos e até amanhã com a graça de Deus. Solta, Tiago.